Olá, sejam todos bem-vindos para mais um momento de aprendizagem. Como vocês observam, eu estou de máscara, tá? Mas eu vou retirá-la agora neste momento, porque nós estamos aqui no estúdio, num ambiente seguro. Vou passar novamente o álcool 70 para higienizar minhas mãos. Eu sou a professora Claudimara, professora aqui da Rede Municipal de Ensino, aqui de São José dos Campos. Trabalho com uma turma de 5º ano. Eu vim hoje trazer para vocês, falar um pouquinho sobre leitura colaborativa. A leitura colaborativa, ela tem a finalidade de ajudar, promover na pessoa que participa, né, realizar uma leitura consciente, uma leitura reflexiva sobre o texto, tá bom? Hoje eu trouxe para vocês um conto de assombração. Esse conto de assombração tem o título de Entrando no Quarto Misterioso. Então, ao ouvirmos esse título, ele remete o quê? O que faz vocês pensarem ouvindo esse título? E quem escreveu foi o autor Adriano Messias. Ele nasceu em Lavras, Minas Gerais. Mora atualmente em São Paulo, capital. Autor de dezenas de livros infantos juvenis e já recebeu prêmios e menções no decorrer de sua carreira. Então, assim, o Adriano Messias, ele escreve especialmente para jovens e crianças. O livro onde nós tiramos esse conto, chama-se Histórias Mal-Assombradas de Portugal e Espanha, de Adriano Messias, 2016. Olhando para essas imagens, o que essas imagens, elas podem falar um pouquinho para a gente sobre esse conto? Será que elas já trazem algumas informações? Então, nós temos a imagem de uma casa antiga, nós temos a imagem de uma chave e a imagem de uma máquina de tear. Será que elas trazem alguma informação? Será que no decorrer desse conto vai ser mencionado essas imagens? Então agora nós vamos iniciar o nosso conto. A chave que abre a porta daquele cômodo sempre fechado, construído atrás da despensa ao lado de velhos barris de carvalho, é pesada e feita numa mistura de cobre com alguma outra coisa. Tem aquele tom esverdeado que a gente chama na roça de zinabre. Conta-se que antes de o sítio de meus avós existir, havia um casebre erguido sobre um lamaçal. Quando meu avô construiu a casa no local em que se erguia a tapera, havia um pequeno cômodo que resistia ao tempo. Estaria vazio, não fosse a ruína de um antigo tear para fiar algodão. O tear original sumiu, contou-me Bá, certo dia. Daí minha falecida bisavó comprou um tear novo e começou a trabalhar no mesmo local em que encontrou o tear antigo. Daqui em diante fica uma lacuna. Muito tempo atrás, as pessoas não tinham costume de registrar os acontecimentos como fazemos atualmente. E por isso, sentimos que o quebra-cabeças do passado fica sem algumas peças importantes. E aí, vamos pensar um pouco nisso que acabamos de escutar? O que será que o autor quis dizer com local que se erguia a tapera? Então vamos pensar, vamos refletir. Na segunda, o que você entendeu por daqui em diante fica uma lacuna? Segundo o texto, são importantes os registros históricos? Por quê? Então, são perguntas para começarmos a questionar. Então, aqui, o que será que o autor quis dizer com o local que se erguia a tapera? Então, tapera é o quê? É uma palavra que não é muito conhecida por nós, não usamos no dia a dia, mas podemos pensar, tapera, um lugar
distante, ou um lugar antigo, ou um lugar velho, podemos pensar, ou um lugar que as pessoas não costumam ir. O que você entendeu por daqui em diante fica uma lacuna no sentido que fica um vazio. E segundo o texto, são importantes os registros históricos? Sim, segundo o texto, sim. Por que eles são importantes? Porque através dos registros se tem informações daquilo que aconteceu no passado. Então aqui nós temos o significado da palavra tapera. Então por que eu trouxe essa informação para vocês? Para remeter a vocês a importância de quando se realiza um momento de leitura, usar o dicionário, porque às vezes acontece de termos aquelas palavras que não conhecemos e o dicionário nos ajuda a entender o significado. Então aqui tapera. Então, o significado: habitação abandonada, lugar feio, desolado, destruído, fazenda abandonada, coberta de mato, em ruínas. Então, nós vamos continuar a nossa leitura. Por que aquele casebre não foi demolido de todo? E por que foi conservado um pedaço do mesmo no corpo da casa do sítio? Ninguém nunca soube explicar isso. O que ouvi dizer é que o quartinho de taipa original é hoje aquele quarto fechado que vou abrir esta noite. Todos dormem nos quartos e ficam além da salona, e se tem olhos que me espreitam, deve ser apenas de almas boas que vagueiam próximas às janelas que dão para o quintal. Nem o gato Eurípides está me acompanhando. Estou sossegado para colocar a chave na tranca. Por que será tão gostoso abrir portas? Ver o que há do outro lado das coisas? Você já fez isso? Já olhou pelo buraco da fechadura para ver alguém tomando banho? Estou com muito medo agora e, para não despertar ninguém, uso minha lanterna de bolso. Faço 2 voltas com a mágica chave. Tlac, tlac. Foram os sons da fechadura de ferro. E agora? O que será que ele encontrará do lado de dentro da porta? Então, vocês conseguem imaginar? Vamos pensar? Um tanto decepcionado, entro em um cômodo aparentemente normal. Apesar do escuro quase absoluto, sinto um cheiro de lugar fechado e com ar parado. Fecho a porta, procuro o acendedor. Encontro um daqueles bem antigos, dependurado por um fio preto que desce do teto e a gente aperta um interruptor. Com um clique, tenho luz elétrica. Que bom, vou começar a investigar. Por que você acha que ele ficou decepcionado? Então, qual foi a decepção? Vejo uma sala ampla. Não imaginava que fosse tão grande assim. Do lado de fora parecia minúscula. Sobre mim há muitas teias de aranha. Ao lado, mais teias, tecendo do teto ao chão, formando um chale grotesco. As aranhas, contudo, parecem estar dormindo. Não há uma só para eu elogiar o trabalho de fiação. Do que eu tenho medo agora? Tenho medo da velha de um olho só, de que minha tia Clara me falou. De morcegos não tenho medo, não. Há um bem acima de mim, que deve ser parente do morcego Eugênio, da casa de minhas 3 tias tricotadeiras. No forro de palhinha trançada, há um buraco que deve servir de entrada para que muitos bichos da noite se abriguem. No centro do cômodo, vejo um tear, enorme, lindo, se bem que empoeirando, mas com os fios ainda esticados. Em meu costumeiro caderno de anotações,
o caderno de segredos misteriosos, que sempre trago comigo por toda parte. Fiz pesquisa sobre tear e roca para a aula sobre história de Minas Gerais. Vou aproveitar a luz que acendi para ler algumas partes para você. O tear era uma peça muito importante para os habitantes do sul de Minas e ainda é em cidades que vivem basicamente do artesanato da fiação. A roca é um instrumento menor para tecer. Tem um pedal e um fuso, que é aquele que espetou a bela adormecida, antes de ela adormecer, claro. No conto de fadas. Quando comecei a ler, percebi que eu era analfabeto de tear. Vou explicar. Descobri brincando de palavras cruzadas que podemos ser analfabetos de muitas coisas, não só de letras, números e interpretação de texto. Quem não sabe pintar é meio analfabeto de pintura. Quem não tem educação é analfabeto de boas maneiras. Assim, quem não sabe o que é um tear e nada entende de fiação, realmente é um analfabeto no ramo. Angustiado com essa história dos analfabetismos que nos rodeiam, tratei de entender um pouco mais sobre um tear e uma roca. Arrumei um desenho de um tear antigo, escrevi o nome das partes para você entender melhor. Veja o desenho e acompanhe minha explicação. Então aqui eu convido vocês a observarem bem esse desenho, que na próxima parte ele vai explicar um pouquinho, tá? Esse desenho é o desenho de um tear. Um conjunto de fios esticados é chamado de ordume. Quando há vários conjuntos de fios esticados, chamamos de trama. Palavra legal, pois também dizemos assim: a trama do filme de suspense é muito bacana. É que a vida é um tear, temos nossos fios também, não é? E temos ainda as tramas, os tecidos e os textos. Mas voltemos da filosofia. Este tear que você está vendo no desenho é chamado tear de pedal. Os fios trabalhados podem ser em algodão cru, tingidos ou não. Na trama, eles são assados no sentido transversal do tear, com auxílio de uma agulha chamada navete. A trama é passada entre os fios de urdidura, por uma abertura entre os fios ímpares e pares, denominada cala. Alguns teares também precisam de um pente, mas não é aquele de cabelo. Um pente é um objeto que permite levantar e abaixar alternadamente os fios da urdidura, para liberar a abertura da cala e a passagem da trama. Entendeu? Parece meio complicado, mas não é. Agora veja uma roca no outro desenho que fiz. Ela é um instrumento usado para manufatura de fios artesanais por fiação manual. Com a roca, podemos fiar fibras de origem animal, lã de carneiro e de cabra, por exemplo, vegetal, algodão, linho, rame e juta, e até sintética, descoberta mais recente. Vovó sempre diz: cada roca com seu fuso. É um velho ditado, ou seja, cada um na sua. Tudo isso faz parte da pesquisa que fiz. Você percebeu esse piscar? Que saco! Acho que a lâmpada vai queimar, pois está piscando sem parar. Deixe-me investigar melhor. Ao lado do tear está a roca, mas quebrada. Que pena! Além de muitos sacos com fios e lãs ainda não fiadas. Gostaria de entender melhor como a roca funciona. Que surpresa! Tem um visitante. Uma voz esganiçada e com tom maligno deu-me um susto, vindo de trás. Olho e me espanto. É a velha de um olho só. Deve ser ela. Tia Clara estava certa. Minha alma líquida se congela de medo.
Quer que eu descreva o que vi? E essa história continua. Então vai ficar aqui para vocês o convite para vocês lerem a outra história, que é A Velha de um Olho Só. Essa história vai dar continuidade à que acabamos de ler. E aí, gostaram da história? Perceberam como o autor teceu a trama? Então deu para vocês perceberem como que ele fez, como que aconteceu toda essa questão da trama, para a gente entender um pouquinho a questão dos contos de assombração? Agora nós vamos para a hora do quiz. Na primeira pergunta, qual foi o objeto encontrado no quarto fechado? Então, um tempo para vocês pensarem. Então, quem respondeu tear, acertou. Na segunda pergunta, o menino sempre levava consigo um caderno de anotações. Você lembra como ele o chama? Então, quem respondeu caderno de segredos misteriosos, acertou. E assim chegamos ao final. E se vocês gostaram dessa história que acabaram de escutar, estão com curiosidade de saber o final dessa história, vocês precisam ler o conto A Velha de um Olho Só. E tanto esse conto que nós fizemos agora na aula, como A Velha de um Olho Só, vocês vão encontrar no livro didático Ler e Escrever. Então eu agradeço a participação de todos e até a próxima.